Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, como quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá nele a lenha cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aqui o Senhor Deus, ele estava falando para Moisés o início do serviço sacerdotal do povo de Israel no deserto. Isso aqui são as instruções de como o serviço deveria ser feito, tanto concernente à parte que tocava ao sacerdote, como também à parte que tocava ao povo. Diz a Bíblia, para que você entenda o que eu quero dizer, que nós vamos falar de alguns assuntos e talvez você vai questionar assim: mas isso aí Deus está falando para os sacerdotes. Ok, então diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 5, para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, quem é que nos fez e nos tornou sacerdotes para Deus? Foi o sacrifício que realizou o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, toda pessoa que recebe a Jesus como seu Salvador, e Jesus se torna o Senhor da vida desta pessoa, então, esta pessoa se torna um sacerdote do Senhor. E isso aqui é primordial para a gente poder entender, porque Deus estava mostrando ao povo de Israel o que é que eles deveriam fazer para que, quando houvesse um erro, quando houvesse um pecado, uma queda, quando houvesse uma falha, então esse serviço deveria funcionar justamente para recuperar, ou para tampar aquelas brechas, para consertar aquilo que foi feito de errado. Muitos cristãos, por exemplo, eles têm um defeito, o ruim. Primeiro, eles não leem as Escrituras, começando de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Por quê? Porque diz, isso aí é lei. Você tem que entender que lei significa ensino. As pessoas têm lei como punição. É claro que se você também não conhece das leis do seu país, você pode estar cometendo um crime e você pode ser punido por este crime. Mas a palavra lei significa ensino. Um dia me perguntaram lá no Rio de Janeiro: eu não ouço o senhor falar, praticamente o senhor não prega sobre o Novo Testamento. Nós vivemos já a era da graça de Deus, por que o senhor não prega o Novo? Eu falei, porque se você não entender o Antigo, você não vai entender o Novo. Você tem que entender o Antigo para você poder compreender o que o Novo significa. E aí diz assim:
Ah, pastor, mas é que o Novo Testamento, né, já tem toda aquela coisa toda e tal, e de certo o amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Cristo, e tá. Lá aqui também já existia. Ele já estava aqui. O Novo tem um agravante. Qual é o agravante que tem no Novo? É que a Bíblia diz que no sangue lá de touro, de novilho, de bezerro, de bode, de carneiro, o povo estava sempre refazendo e fazendo novamente, outra vez, cada vez mais, toda vez que errasse, tinha sacrifícios a serem feitos. Mas, no Novo, a Bíblia diz assim: ai daquele que pisar no sangue da aliança e tiver por profano o sangue do Filho de Deus. Se pela transgressão da lei era morto por testemunha de 2 ou mais pessoas, qualquer um perdia a vida, quanto mais será merecedor aquele que pisar o sangue do Filho de Deus. Então, é interessante que se você ficar olhando só o Novo e não entender o primeiro, você também não vai levar o Novo a sério. Então, quando nós vemos Deus preparar aqui, em outras palavras, quando Deus coloca essa condição, Deus já estava dizendo que o povo erraria, que o povo iria pecar. Não só o povo, preste atenção, porque aqui tem sacrifícios a serem feitos pelo sacerdote e pelo povo. Então, hoje, por exemplo, quem é que são essas pessoas? São pastores. Só que tem pastor que parece que ele virou um semideus, ou talvez até um Deus total. Por quê? Porque parece que ele não erra, ele não falha. Ele é infalível, se tornou igual, por exemplo, muitos católicos veem o Papa como infalível. Não, é tido para eles como o Papa, ele não falha. Ele é aquilo ali, pronto, e ele não erra. O que ele disser é como se fosse Deus que estivesse escrevendo. Assim tem crente também: ah, eu nasci de novo, eu já sou de Jesus há 20, 30, 40 anos que eu sigo a Cristo. E você acha que você não falha, não? Você acha que você se tornou imune ao erro? Quem dera que a gente não errasse, quem dera que a gente não falhasse. Então Deus já estava instituindo as normas, Deus já estava colocando isso diante do povo, porque Deus sabia que as pessoas iriam falhar. E para não falhar, Ele então institui justamente isto aqui. Ele institui uma oferta. Que oferta é essa? Não é oferta de dinheiro ou de algum bem material que as pessoas tivessem que levar. Essa palavra, por exemplo, holocausto, ela significa para nós, aqui, por exemplo, no nosso português, e a Bíblia está mostrando isso, uma oferta queimada. É algo que é queimado totalmente, o animal com pele, o animal com tudo, com cabeça, não se tirava nada, ele era totalmente queimado. E a Bíblia diz que o cheiro daquele animal queimado subia e agradava a Deus. Agora, você já queimou até os cabelinhos da sua mão? Quando se queima um cabelo, cheira? O cheiro é agradável? Não é. Então, por que a Bíblia está dizendo que o cheiro agradava a Deus? Se você pegar, você vai ver que a Bíblia diz que o cheiro era suave, era agradável. O problema não é o animal, o cheiro do animal em si, mas aquilo que era feito por intermédio do animal. É que agradava a Deus, porque o pecador, automaticamente, quando ele oferecia esse sacrifício, havia em seu coração o arrependimento do pecado praticado. Então é isso que cheirava gostoso para Deus. O camarada que estava oferecendo o holocausto, ele estava querendo caminhar com Deus do seu lado, ele estava querendo andar com Ele. Ele estava querendo viver em comunhão com Deus.
Por isso que era oferecido. E você pode analisar e ver. Todas as vezes que alguém pecasse, que alguém errasse, era necessário, para que o pecado fosse perdoado, era necessário que um animal morresse. E você pega, como uma vez eu vi, por exemplo, até um pregador dizendo assim: esse livro de Levítico, se você espremer ele, sai sangue, porque é sangue para todo lado. E as pessoas não dão a devida atenção a isso. Imagine o seguinte: alguém aqui tem algum animal de estimação? E você gosta dele? Gosta mesmo? Porque tem gente que tem, mas não gosta. Você gosta do seu animalzinho? Então vamos fazer o seguinte: na próxima vez que você pecar, você vai perder seu animal. Seu animal vai morrer no seu lugar. Como é que você ficaria se você, por exemplo, cometesse um erro e o seu cachorrinho de estimação, ou o gatinho que você tem, ou não sei o que é que você cria, tem gente que cria até cobra, aquele bichinho tivesse que ser morto para pagar pelo seu erro, como é que você se sentiria? Certamente, fatalmente, você iria se esforçar para você não errar. Mas é aqui como o povo passou a tratar isso de uma forma banal. Como também, de uma forma banal, a igreja hoje, os cristãos hoje, trata acerca do pecado. Tem gente que faz exatamente assim: Senhor, eu vou ter que mentir para minha mulher, mas meu Deus, se eu não mentir para ela, ela vai me largar. Ou então ela vai brigar comigo e ela vai embora. Então, para me manter meu casamento, eu tenho que mentir. Que o Senhor perdoe a mentira que eu vou contar. Tem gente que faz essas orações e acha que Deus vai perdoar. Como tinha gente que achava que pegar... eu erro. Tem bode para caramba na minha terra. Ou eu compro um bode, eu compro um carneiro, eu compro um bezerro, eu compro alguma coisa, eu vou lá e ofereço um sacrifício a Deus e está tudo bem. Só que não é bem assim. E nós vemos que não é bem assim, e Deus não está aqui banalizando o sacrifício. Deus não está aqui dizendo: eu não quero que vocês vão matando animal, matando animal, matando animal e fazendo animal todos os dias. O que Deus estava aqui mostrando é que deveria haver uma conscientização, que todas as vezes que alguém errava, que alguém pecasse, um bichinho inocente pagaria por aquela falha, por aquele erro. Da mesma forma, irmão, todas as vezes que você peca, que você ou eu ou qualquer outra pessoa erre, você tem que entender: Jesus sofreu a ponto de não conseguir caminhar com uma cruz pesada, carregando os seus pecados. E é como se você estivesse dando aquelas chicotadas que os algozes dele davam, os cuspes, os pontapés, os tapas. É como se você estivesse desferindo aqueles golpes no Senhor. É isso que o nosso pecado causa em Cristo. Por isso que, se nós amamos a Jesus, se nós amamos a palavra de Deus, o que nós vamos fazer? Nós vamos lutar, nós vamos trabalhar, nós vamos nos esforçar para a gente não pecar. Por quê? Para a gente não fazer com Cristo o que já fizeram com Ele por causa do nosso pecado, por causa dos nossos erros. Se Ele carregou, se Ele me levou, limpou, lavou, e aqui Deus está mostrando como manter-se conservado, de uma forma em que eu possa continuar na presença dEle. Por isso, então, eu vou mostrar a você aqui que ele está dizendo, esta é a lei do holocausto.
Aqui são várias. Deus fala aqui de várias coisas, do perdão dos pecados, Ele fala aqui do holocausto, Ele fala aqui da oferta de mantimentos, de alimentos, enfim, são várias ofertas. Essa palavra oferta na Bíblia ela é chamada como corban. Então são várias ofertas, vários tipos de oferta, e cada uma tem um significado e era aplicada para cada situação. Hoje nós vamos falar do holocausto, que se chama em hebraico uma palavrinha que vocês utilizam muito quando vai falar com alguém. Olá, é o nome dessa oferta. Olã, é quase olá, né? Olã é holocausto, é oferta aonde queima-se sobre o altar toda a noite, e pela manhã a mesma coisa. Só que o sacerdote, pela manhã, ele tinha que fazer o seguinte: o que ele fazia? Ele tinha que entrar no local sagrado, aonde foi apresentado, no altar, aonde foi apresentado o holocausto, ele tinha que entrar ali e retirar as cinzas. Isso era feito todos os dias. O holocausto é a única oferta que Deus orientou ao povo que todos os dias ela deveria ser feita. Em 2 horários, pela manhã e pela noite, ao entardecer. Acredito eu que esta oferta era oferecida ao nascer do sol, quando o sol nascia, e ao pôr do sol, quando o sol estava se pondo. Todos os dias ela tinha que ser feita. Esta palavra holocausto, como significa oferta queimada, ela é a dedicação total da vida por inteiro do ofertante a Deus. Como lá eles estavam fazendo isso por meio de um animal, hoje o povo de Deus tem que fazer isto através dos seus corpos. O seu corpo, olho, boca, nariz, ouvido, mão. Tem gente que diz assim: Senhor, de todo o meu coração eu te amo. Não, ama também com os rins, com o fígado, com o pâncreas, com o intestino. Ama com tudo. Não ama Deus somente com uma coisa, não. Assim, tem pessoas que, muitas vezes, os olhos de muitos não são dedicados a Deus. Sabe por quê? Aonde é que esses olhos andam? O que esses olhos veem? As mãos de muitos não são dedicadas a Deus. Por quê? Onde eles as colocam e o que eles têm feito com elas. A língua de muitos não é dedicada a Deus, porque de Deus, de quem eles deveriam falar e representá-lo, eles não falam, mas falam palavrões. Eu estou falando de gente que se intitula cristão. Eles usam a língua para poder denegrir o próximo, para diminuir a pessoa. Eles usam a língua para poder desprezar os outros. Não é só o coração, não. Porque tem gente que despreza com o coração. E tem pessoas que usam a língua para colocar o que está dentro do seu coração para fora. E elas, além de desprezarem no coração, desprezam também na língua. Eu nunca precisei de ninguém. Tem gente que é assim. Eu ouço pessoas que chegam aqui e dizem comigo isso constantemente. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém, muito menos de você. Mas quem está dizendo que você precisa de mim? Sou eu que diz. Se você continuar lendo esse livro aqui, lá no capítulo 19, versículo 18, foi onde Jesus disse assim: amarás, a Bíblia está escrita aqui em Levítico, nesse livro, 19, 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para a gente, antes de fazer algo com o outro, primeira coisa, se alguém fizesse contigo, como você se sentiria?
Ah, eu não me sentiria bem, então não faça com os outros o que você não se sente bem se alguém fizer com você. Porque amar não é dizer assim, nós te amamos em Cristo. Isso até papagaio aprende a repetir e falar, irmão, se você ensinar. Amar não são palavras. Amar são atitudes. Então toda a nossa vida, se a gente não conseguir de manhã nos apresentarmos a Deus, para Deus queimar esses hábitos desagradáveis, para Deus queimar totalmente desejos inflamados pela nossa carnalidade, para Deus queimar sentimentos, para Deus queimar intenções erradas, isso de manhã, antes de sairmos e tivermos audiência com qualquer pessoa, a nossa audiência deve ser primeira com Deus, para retirarmos as cinzas, para tirarmos as cinzas de dentro da nossa alma. São pensamentos, revolta, indignação, chateação, mágoa. Tem crente que ele não trata isso, e ele chega dizendo, Senhor, faça por mim tudo o que eu preciso. Não, é você que tem que dizer, Deus, eu não quero isso. Quantas vezes, orações que eu estou às vezes fazendo, Senhor, eu não quero sentir estas coisas, eu não quero carregar culpa, eu não quero carregar esses sentimentos de ficar nutrindo, às vezes, aborrecimento por alguma pessoa que me maltratou, que me desprezou. Eu não posso ter isso comigo. Mas isso aconteceu ontem. Tem gente que aconteceu há 20 anos, e ele é crente há 20 anos, e há 20 anos a cinza está dentro dele. Ele não tira essa praga para fora. Porque a cinza, meu irmão, ela, caso você não sabe, eu não sei se vocês conhecem, né? Existe fogão, por exemplo, que as pessoas fazem no interior, o fogão a lenha. A minha mãe muitas vezes chegava para mim e dizia, meu filho, acende o fogo para mim, por favor, enquanto eu vou me preparar para fazer o café. Acende o fogo e coloca a água na panela. E lá ia eu, acender o fogo. A primeira coisa que a gente faz no fogão a lenha é retirar a cinza. Por quê? Porque se você não retirar as cinzas, vai, primeira coisa, demorar pegar o fogo. Segunda coisa, porque ela vai inibir o fogo de pegar. Segunda coisa, quando você chegar lá e fizer assim, sabe o que vai acontecer? A sujeira para todo lado, é aquilo que eu estou falando com você. Se a gente não tira a cinza, no decorrer do dia que você tiver que tratar com a sua esposa, tratar com seu filho, tratar com seu próximo, tratar com até o gerente do seu banco, como é que você vai fazer? Na hora que você fizer assim, só vai sair... Vai sair o quê? Amargura, chateação, aborrecimento, revolta, mágoa, nojo, ira, enfim, esses tipos de sentimentos que às vezes a gente deita, dorme, acorda e levanta durante anos, e eles estão dentro de nós. Vai conversar, você vê, por exemplo, que tem gente que ele não tem conversa sadia. Como é que são as conversas deles? Só pornografia, conversas indecentes, conversas imorais, conversas impuras. Eu não estou falando de ímpio, não. Eu estou falando de gente que se intitula crente, de gente que se intitula de Deus, de gente que diz que é de Jesus, mas que o tempo passa, igual, por exemplo, o ano passou, não passou? Nós estamos vivendo um novo ano, certo? Mas tem gente que continua vivendo o ano passado ainda. Por quê? Porque não tira as cinzas. Paulo diz assim em Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei, o ensino do Espírito
é a lei da vida que habita em mim. É o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. A lei do Espírito de vida de Cristo que habita em mim me vivificou. Às vezes você não tira a cinza da condenação, das culpas. Ah, pastor, eu me sinto culpado até hoje porque eu perdi minha mãe. Eu me sinto culpado por causa daquilo, eu me sinto culpado disso, eu me sinto culpado do que eu não fiz, eu me sinto culpado do que eu deixei de fazer. Eu podia... Você errou, caramba. Pediu a Deus perdão? Ah, eu pedi. Então pronto. Agora acende o fogo. Tira essas cinzas para fora da sua alma, para fora do seu coração, para fora da sua vida e acende o fogo, deixa o fogo queimar, coloca lenha nesse fogo. Deixa Deus trabalhar dentro do seu coração para que você não seja esta pessoa que fique amontoando cinzas dentro da sua vida. Porque essas cinzas só trarão tristezas e dores. Essas cinzas só trarão na sua vida culpas, lamentações. Essas cinzas só irão trazer na sua vida sofrimentos, mais nada. Por isso que muita gente, a vida deles não mudam. Eles mudam de cidade, eles mudam de igreja, eles mudam de bairro, mas não mudam de vida. Por quê? Porque eles não tiram de dentro deles as cinzas dos dias passados, das noites anteriores. A noite para nós, ela representa as trevas. Ela representa os momentos em que nós erramos, em que nós pecamos. E isso nos afasta de Deus e nos impede de estarmos na luz. Mas como a noite não dura a vida toda, no outro dia logo já amanhece. Você vê, o sol se põe e o sol nasce todos os santos dias. Mostrando que há uma mudança. Só que na nossa vida, muitas vezes, as trevas chegaram não só a pernoitar, elas estão também no amanhecer. E nós estamos vivendo sempre na noite, porque as cinzas não deixam a gente viver o novo dia. As cinzas não nos deixam avançar. Nos prendem, nos seguram, nos impedem de chegar aonde Deus deseja que chegamos. Isso aqui o povo de Israel é que tinha que fazer todas as vezes. E Deus está mostrando isso de uma forma bem clara para eles e dizendo: olha, o fogo, ele tem que ser aceso de manhã e também à noite. Ele não pode apagar. Ele tem que queimar continuamente. De manhã, vocês pegam as cinzas, retiram elas, jogam fora e veste outras vestes. Você vê aqui que no versículo 10, ele fala de uma veste de linho fino, né, de calças de linho. E depois, no versículo de número 11, ele diz: depois de expirar suas vestes, e vestirá outras vestes. Ele está falando de mudança, irmão. No dia 31, eu estava com uma roupa. Hoje eu estou com outra. Eu não estou com a mesma roupa. Tem cristãos que você pergunta para ele assim: fulano, como é que você está? Do mesmo jeito que ontem, do mês passado, do ano passado. Desde quando eu me entendo por gente, minha vida é sempre a mesma coisa, nunca mudou nada. Tem uns que chegam comigo e dizem assim: pastor, estou aqui na Igreja da Graça há tantos anos, eu cheguei aqui doente, eu cheguei aqui perturbado, eu cheguei aqui destruído, sem casar, eu cheguei solteiro, eu cheguei amarrado e eu estou até agora. Por quê? Porque você não troca suas vestes. Bartimeu, a Bíblia diz que ele era cego. E Bartimeu usava uma capa, porque aquela capa identificava Bartimeu, era a identidade dele como cego. Na hora que Bartimeu foi chamado por Jesus, a primeira coisa que Bartimeu fez foi isso, ó.
tirou a sua capa e lançou fora. Você está trocando as suas vestes? A Bíblia diz em Zacarias 3 que Satanás resistia ao sacerdote chamado Josué. E por que Satanás resistia a ele? Porque as vestes dele estavam sujas. As cinzas, elas nos sujam. Se você vai tirar a cinza, vai sujar. A gente tem que tirar elas. Você faz uma faxina na sua casa, pelo menos é assim que eu vejo a minha esposa fazendo. De vez em quando lá em casa ela veste uma roupa de guerra. Ontem, por exemplo, eu estava lá sentado no sofá, ela disse, dá licença aí. Eu falei, mas por quê? Não, porque está muito sujo aqui, eu quero dar uma limpada atrás desse sofá. E ela foi para lá, vestiu uma roupa, tirou aquele negócio do lugar, mexeu, daqui a pouco, o que ela fez? Ela já tomou um banho e chegou lá comigo, vamos almoçar. Ela já tinha trocado. Ela não está com aquela mesma roupa de anteriormente, do trabalho que ela estava fazendo. Olha para cá. Eu estou te falando coisas aqui para mudar a sua vida. Se você quiser ser religioso, seja. Se você não entender, porque você não presta atenção. Aí, veja bem uma coisa. Você já viu que até a nossa aparência, eu não estou falando de aparência, de coisa, de gente, de mesma roupa, não. Eu estou falando aquela aparência truncada, aquela cara assim de amarrar jumento. E a pessoa chega e diz assim, paz do Senhor. É aquele cumprimento formal. Ou então assim, bom dia. Eu vou ser sincero com você. Eu não respondo paz de qualquer pessoa. Por quê? Porque ela está fazendo aquilo ali formalmente. Mesma coisa, a pessoa chega com você, bom dia. Apenas formalidade. Ou talvez para muitos soa como uma questão de educação. O fulano passa, né? Ele nem fala com a gente, poxa, né? Estranho o fulano. Esse irmão, por exemplo, dentro da igreja, ele não conversa com ninguém, não fala com ninguém. Aí você vai falar com o irmão, eu não gosto de fofoqueiro. Ué, mas quem está falando em fofoca? Eu não dou papo para ninguém porque eu não quero ter intimidade com ninguém. Ah, é? Então você está no lugar errado. Porque nem lá na cachaçada a turma faz amizade. E dentro da igreja os crentes vivem truncados. Vamos, Kiko, não se misture com essa gentalha. Né, irmão? Só falta dizer isso. É porque eu não gosto da irmã fulana. É porque eu não vou com a cara do irmão fulano. É porque eu tenho assim uma aversão a esse tipo de gente, sabe? E eu fico assim olhando gente. E a gente quer ir para o céu com essas vestes, desprezando assim na cara dura. Tem marido que não fala com a mulher, dorme na mesma cama, vive na mesma casa, e depois vem para a igreja, aleluia, e Deus diz, tira essa veste, miserável, você está fedorento, você está todo sujo, você está imundo, fala mal dos outros, critica todo mundo está na contramão, só ele que está no caminho certo, só ele que é de Deus. Está fedorento diante de Deus, não cheira. Por quê? Porque acha que só ele faz tudo correto, só ela é que faz as coisas certas, ela que é espiritual, ele que tem o Espírito, ele que tem a presença do Deus eterno sobre ele e tal. Os outros não, os outros tudo anda na carne, os outros tudo é do diabo. Eu vejo gente que se intitula crente. Eu vou te dizer, nem os que são do diabo a gente deve desprezar.
Se Jesus mandou a gente amar o inimigo e tratar bem quem nos maltrata, e como é que eu vou maltratar aqueles que eu digo e chamo de irmão? Ou aqueles que buscam o mesmo que eu estou também buscando? Como é que eu vou desprezar a pessoa do meu lado, se ele me manda tratar bem até quem está contra mim? Então tem que tirar as vestes, irmão. Se você continuar com as vestes das cinzas, você nunca vai ser uma nova criatura, você nunca vai viver uma vida nova. Você nunca vai entrar na presença de Deus, o fogo não vai arder. Vai ficar aquele foguinho assim, que mal, você sabe que tem crente, que ele não pega no fogo, mas ele também não se desvia. Ele fica aquele crente igual feijão, não sei se alguém já aconteceu, a gente chama lá em Minas de feijão encroado. Não cozinha mais. Você pode deixar 200 horas na panela de pressão, ele não cozinha, ele vira pedra. Tem crente que está empedrado. Dentro de um legalismo, dentro, né, de uma situação, onde diz assim, não, eu já sou salvo, eu me batizei há 30 anos, eu sou membro desta igreja, eu sou dizimista, eu sou patrocinador do Show da Fé, e vai para o inferno com Satanás nas costas. Por quê? Porque não troca as vestes. Acha que está limpo demais, acha que é santo demais, acha que é de Deus demais, acha que conhece a Deus, mas as vestes são as mesmas. Porque Deus estava dizendo para eles claramente, pega as cinzas, tira daí e leva para um lugar limpo. E quando vocês fizerem isso, troca a roupa. Muda de veste. As vestes de jogar as cinzas fora não pode ser a mesma vestes depois que você jogou a cinza fora. Agora faça isso todos os dias. E aí no versículo 12 ele afirma categoricamente, o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Não deixe o fogo se apagar. Tem gente que está deixando o fogo. Paulo diz assim, não extingais ao Espírito, não apague o Espírito. Sabe o que tem muita gente que faz? Deus está falando com ele, mas ele está dizendo, eu não quero ouvir isso não. Quando você não quer ouvir o que serve para você, você despreza. E sabe por que você despreza? Porque você acha que você não precisa. Quantas pessoas, elas deixam de assistir um culto, de participar de um louvor, mas vão à festa? São crentes. Elas deixam de assistir a programação na televisão para ver uma programação de novela. O que a pessoa está fazendo? Aí daqui a pouco chega na igreja, naquela maior cara de pau, sabe, irmão? Eu acho que eu vou comprar óleo de peroba. Pastor, eu não sei por que eu me sinto tão triste. Eu não sei por que as coisas não dão certo para mim, sabe, pastor? Eu não sei por que eu luto tanto. Eu busco tanto. Busco o quê? Porque quem busca Deus, a Bíblia diz que acha. E quem acha Deus, acha vida. E acha saúde para todo o seu corpo. E se tem saúde para o meu corpo, tem saúde para a minha alma. Tem saúde para o meu espírito. Eu vou ter saúde. Eu não sei por que eu estou assim. Não sabe não, querido? Acho que Deus está mostrando alguma coisa para a gente hoje. Não, está amarrado, isso é demônio, é tentação. Isso aí o diabo está usando o Senhor para me acusar. Então continua nisso, porque é assim que os que desprezam a Deus fazem. Não é por acaso que matavam profeta, não era por acaso que apedrejavam, não era por acaso que mandavam eles ir profetizar em outros lugares, não é por acaso que até os irmãos de Jesus mandou ele ir falar para os outros, ao invés de falar para eles. Não é por acaso. Olha para cá, tem crente hoje que é mais ou menos assim, ele escolhe a igreja pelo tempo que ele passa dentro dela. Se o culto for de 40 minutos, mas desde que ele tenha o que ele quer, essa é a melhor igreja. O camarada quer viver a eternidade, vamos falar de eternidade, vamos falar de 24 horas não. Mas se ele fica 2 horas dentro da igreja, santo Deus eterno, esse culto não acaba nunca mais. E o miserável quer ir passar a eternidade com Jesus.
Pega na Bíblia e vê quando Jesus, por exemplo, na multiplicação dos pães. Ah, mas o pastor fulano, eu não estou nem aí para pastor fulano, não. Eu não sirvo a pastor fulano, pastor Beltrano. Eu, jacaré é um bicho d'água. Cada um vai dar conta de si a Deus. Eu só não quero dar conta, já é complicado só eu, imagino dar conta de outros. Jesus passava o dia inteiro pregando. Paulo passou a noite toda pregando. Você chama o crente para vigília, ao invés de vigiar, ele dorme. Se passar um dia inteiro dentro da igreja, tem um dia, por exemplo, olha, os judeus, o povo hebreu, eles não comemoram o fim de ano, o dia 1º de janeiro, como mudança de ano. Você sabia disso? Não sabe, né? Porque a gente não lê a Bíblia. Mas está aqui também Levítico aqui, ó. Quando é que é um ano novo? Na Bíblia está dizendo. Esse ano, por exemplo, cai no dia 3 de outubro, é o ano novo. 5.777, esse é o ano. Você sabe por que Deus mandou comemorar nesse ano? Nesse dia? O calendário judaico, ele é lunar, o nosso é solar. Sabe por que Deus mandou comemorar nesse dia? Está também na Bíblia, mas ainda não lê. Se você for falar para o judeu agora, feliz ano novo, ele vai olhar para você assim, o judeu mesmo. Agora, se dia 3 de outubro você chegar para um judeu e falar assim, feliz ano novo, ele vai te falar assim, Adonai, alguma coisa mais ou menos semelhante a isso. Leolam Vaiê. Mais ou menos isso aí ele vai te dizer. Então pronto. O que ocorre? A pessoa muitas vezes, o fogo não acende porque a cinza não é retirada. Retira as cinzas da sua vida todos os dias de manhã. Quando você levantar, Deus, não me deixa ser eu, não me deixa fazer a minha vontade, seguir meus próprios caminhos, não me deixe fazer como eu quero, como eu penso, como eu acho. Que essa é a nossa luta, porque nós pensamos muito, nós achamos muita coisa, só não achamos o que precisamos e só não pensamos no que precisamos pensar. O sujeito levanta de manhã, já é programado assim, o que eu vou fazer hoje, meu Deus, para mim ganhar o dinheiro para pagar as minhas contas? O que eu vou fazer hoje, Senhor, que eu vou ter que conversar com o meu patrão daqui a pouco, como é que eu vou falar com ele? Meu Deus, oh Jesus, como é que eu resolvo aquela parada que já tem tantos anos que eu não consigo mudar, Senhor? Oh Deus, me dá uma luz. Você quer luz? Vai para a presença de Deus. Ele diz assim, a tua palavra é luz para os meus olhos e lâmpada para os meus pés. Quer luz? Vai para lá. Tem que ir para o altar, irmão, tem que se oferecer a Deus, tem que se colocar diante de Deus. Nós muitas vezes só chegamos diante de Deus para pedir casa, filho, mulher, marido, dinheiro, emprego, trabalho, salário, solução, conforto. Nós não chegamos diante de Deus para nos oferecer, Senhor, eu não vim aqui te pedir nada, eu vim aqui te oferecer. Eu vim aqui trazer. Na igreja eu sei quem está bem, sabe como é que eu sei? É só eu mandar fazer um pedido de oração. Quem está mal não traz um pedido, traz o Diário do Pará. Ou o Liberal. Desse tamanho aqui. Quem está bem, ele não pede. Sabe o que eles fazem? Eles agradecem. Eles agradecem. Então entenda bem. Fixe isso no seu coração todos os dias. De manhã, ao levantar, vá ao altar. Você tem que oferecer olã. Ou olá, né? Pode ser olá também em português. Olá. Holocausto a Deus. Sua vida, sua alma, seu corpo. Paulo diz em Romanos 12:1, rogo-vos pela compaixão de Deus, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Raciocina, pensa, dá razão, veja. Você não vai conseguir vencer sem Deus, você não vai conseguir mudar sem Deus. É o que Paulo está dizendo, você tem que apresentar seu corpo a Deus. Se nós não apresentamos nosso corpo a Deus, ele fica exposto para quem? Fica exposto ao espírito do suicídio, ao espírito do adultério, ao espírito da fornicação, ao espírito da miséria, ao espírito do egoísmo, da avareza. Vai ficar exposto aí a qualquer capeta que quiser entrar, porque o corpo está lá. Assim como Deus precisa de um corpo e ele não força a entrada. Deus não força entrar na minha vida e nem na sua. Ele quer, mas ele não força. Eu tenho que querer. Ao chegar e oferecer a Deus holocausto, o ofertante estava fazendo isso por amor. E o amor com que ele oferece atrai o amor que Deus tem por quem está oferecendo. E aí o amor de Deus se conclui no que Jesus disse em João 14, 23. Aquele que me ama guardará as minhas palavras. E eu e o meu Pai viremos para ele e nele faremos morada. Sabe por que Deus não vem morar na gente? A quem nós estamos oferecendo o nosso corpo. Se apresente a Deus. Se coloque diante de Deus e deixa Deus fazer o trabalho na sua vida.